Olá, estamos de volta com o programa Caminho da Luz, hoje trazendo aqui a presença ilustre do seu Orlando Costa, que é um grande amigo, um orador espírita, e hoje ele está falando para a gente a respeito de Paulo, o apóstolo dos gentios, e muitas informações baseadas na Bíblia e outras complementando com o livro Paulo e Estevão. Seu Orlando, no primeiro bloco, o senhor estava falando para a gente a respeito da Abigail. O que mais que, assim, qual foi o papel realmente dela? Como que se desenrolou essa questão? Como nós vimos, a Abigail era noiva do Saulo e noivado rompido com a morte de Estevão. Ela ficou doente. Nesse momento surgiu um outro personagem, o Ananias, que era um cristão, um divulgador do cristianismo e que era amigo da família em que ela convivia. E acabou, através do contato, levando a mensagem do Evangelho. Ela se interessou por conhecer por que o irmão tinha se convertido e ela acabou conhecendo também o Evangelho e se tornando cristã. E quando Saulo chegou, já com ela doente, avançado estágio, ele se revoltou por saber que ela se tornara cristão por obra e graça desse Ananias. Então, o Ananias passou a ser o foco... O inimigo número um. O inimigo número um do Saulo. E, a pretexto do seu anseio de defender o judaísmo, segundo nos conta a Bíblia, e o livro também fala sobre isso, ele pediu cartas, ou seja, documentos, autorização ao Sinédrio para perseguir os cristãos em Damasco. Por que Damasco? Porque era lá que estava o Ananias. Quer dizer, cristãos deviam existir em todas as cidades, mas lá estava o Ananias, o seu inimigo. E ele, então, obteve essa autorização, a contragosto do Gamaliel, que sempre lutou para que ele não fizesse isso. O Gamaliel era sereno, era tranquilo. A essa altura, provavelmente, já um cristão acobertado, né? Porque não podia se revelar no Sinédrio. Não foi tão corajoso quanto Paulo, até porque já era velhinho, né? Mas ele obteve essa autorização e foi com um grupo de pessoas, provavelmente soldados, em busca de Damasco. No meio do caminho tem aquela história bem conhecida, né, do encontro com Jesus, uma grande luz, e no centro Jesus. Ele caiu de joelhos, caiu do cavalo, literalmente, né, de joelhos, e Jesus teria dito: Paulo, Saulo, por que me persegues? E ele: mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele ficou cego, né? Segundo a história nos relata, ele ficou cego e Jesus teria recomendado para ele ir e entrar em Damasco. E ele foi, levado agora pela mão dos seus companheiros, foi levado a Damasco, procurou uma estalagem, onde ficou abrigado por algum tempo. Os amigos já preocupados, que ele não falava coisa com coisa, como se costuma dizer, porque ele já falava de Jesus, do homem que havia morrido. Imagine a sensação no grupo, né? O líder enlouqueceu, porque era essa exatamente a imagem que tinham dele, né? O homem ficou louco, além de cego. Foi o calor da do lei deserto, transformado de uma hora para outra. Não podia ser, isso não podia acontecer. Ainda segundo o relato, né, inclusive da Bíblia, o Ananias, por recomendação do próprio Jesus, foi visitar o Saulo lá na estalagem que ele se encontrava. E imagino a situação de Ananias, Jesus mandando: vai lá, mas eu ir lá na boca do leão? Quer dizer, o homem veio aqui para me matar, para me prender? Não, vai lá. Vou lá me entregar, né? E chegou e encontrou um Saulo totalmente modificado, totalmente transformado e transtornado também pela situação em que vivia. E Ananias simplesmente orou, colocou a mão sobre ele, sobre a cabeça dele, e, segundo o relato, caíram que como duas escamas, e ele voltou a ver. A partir daí morria o Saulo, o judeu, para nascer, embora não tenha adotado o nome já de imediato, mas para nascer o Paulo, né? Ou o apóstolo Paulo, embora ele não tenha sido apóstolo, mas é assim que ele é conhecido, né? O apóstolo Paulo, totalmente transformado, voltado agora para defender, da mesma forma como ele defendia o judaísmo com unhas e dentes,
para defender o cristianismo nessa mesma condição. Assim como Gesiel virou Estevão, Saulo virou Paulo, quer dizer, era mais ou menos comum haver essa alteração do nome? Segundo se diz, os cristãos primitivos mudavam de nome para simbolizar uma mudança de vida. É aquilo que chama, até hoje, os crentes chamam de conversão. Ou seja, eu sou convertido. Então, eles citam o Paulo como convertido de Damasco. Tá. Ou seja, essa conversão é mais do que uma atitude formal, é um ato positivo de mudança radical. Então, ele usou essa mudança, que ele adotou o nome Paulo, que é muito parecido com Saulo, não sei se tem a mesma origem, mas para significar. Não foi o caso de Estevão. Estevão mudou porque precisava. Saulo mudou por opção. Quer dizer, eu não sou mais o Saulo, perseguidor dos cristãos. Eu sou o Paulo, servo de Jesus, divulgador da sua doutrina. Então, ele passou a se chamar, não naquele momento exatamente, mas na sequência da sua missão, ele mudou de nome para se chamar Paulo. Ainda em Damasco, né, ele, com o mesmo empenho que ele defendia o judaísmo, ele passou a defender o cristianismo. Tentou ir lá na sinagoga falar aos seus pares, que a sinagoga era curiosa, era democrática, né? Qualquer um podia chegar e falar. Não existia uma tribuna efetiva. Alguém deveria ter essa função. Lógico, desde que estivesse preparado para falar de um tema. Então, ele foi lá usando da sua condição de doutor da lei para falar. Mas é curioso que nos primeiros momentos, isso eu me lembro muitas vezes a mim mesmo, quando eu gostava de dizer, até hoje ainda gosto assim, eu fui batista. Vou lá dar o meu depoimento, né? E o Saulo, o Paulo agora, né, ele contava toda a história, inclusive da conversão, para dizer, Cristo vive. É óbvio que os judeus não aceitavam, e ele acabou sendo, mais uma vez, ele acabou sendo perseguido, né? A sinagoga de Damasco conseguiu uma carta de Roma, né, com um mandado de prisão do Sinédrio, porque ele era importante, eles não podiam fazer. Ele ainda era um personagem importante e era tratado mais como louco do que qualquer outra coisa. E ele teve que fugir da cidade. É curioso, né, que as cidades eram muradas e todas as portas estavam vigiadas para que ele não fugisse. E os companheiros fizeram com que ele, por sobre o muro, em uma cesta, ele desceu por uma cesta sobre o muro. Olha que recurso, hein? E fugiu, então, de Damasco, começando uma nova trajetória, um novo momento de transformação. Porque, embora ele tivesse se transformado psicologicamente, ele não estava ainda preparado para essa nova missão. Tanto que, orador exímio que era, ele, as primeiras vezes que ele tentou falar em público numa igreja, ele não conseguia. Ele tinha dificuldade, falando que depois ele ficava lá atrás. Então, ele teve que se preparar para isso. Ele procurou Gamaliel, que a essa altura já estava aposentado, né? Ele estava vivendo com um irmão em outra cidade. Gamaliel o ajudou, o irmão o mandou trabalhar, ele era tecelão, né? Era um artesão. Isso era costume dos judeus, os filhos de pessoas importantes aprendiam uma profissão até como estratégia, porque eles sempre poderiam perder tudo e virar escravos. E um escravo que sabe alguma coisa é sempre melhor do que um escravo que não sabe nada. Sim. Então, era importante, e ele tinha essa profissão de tapeceiro, né? E ele foi mandado para um oásis, onde tinha lá um posto de comércio do irmão do Gamaliel, que era, ao mesmo tempo, eles fabricavam tapetes, fabricavam materiais que as caravanas passavam e adquiriam. E ele foi lá exercitar a sua profissão, aperfeiçoar a sua profissão. Lá ele conheceu um casal cristão, Átila e Prisca, que depois nós vamos encontrar algumas referências desse casal mais para frente, eles se encontram em Roma. Estiveram juntos, esse casal teve uma importância muito grande na vida de Paulo. Ele havia ganho do Gamaliel uma cópia das famosas anotações de Levi. Gamaliel, então, era bem flexível, não é? O Gamaliel, a essa altura, já era cristão. Ele já era cristão.
Ele já se confessava cristão, já havia se convertido realmente. Mas ele sabia de cor, ele disse, eu já sei de cor tudo que está aí, deu para o Paulo de presente. Aquela cópia que ele passou a estudar junto com Átila e Prisca, tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Na realidade, foi um período de preparação. Preparação. Um recolhimento espiritual para que pudesse sair a público e enfrentar todas as dificuldades. Hoje a gente pode pegar carro, né? Mas naquela época, imagina as caminhadas atravessando cidades para... Poucas cidades, né, Carlinhos? Poucas. Imagina. Especialmente naquela região, né? Eram os oásis desértica. E também se preparar emocional, psicologicamente, aprender os princípios do Evangelho que ele não conhecia. Ele só sabia falar, eu vi Jesus. No início ele falava, eu vi Jesus. E Jesus está vivo, era a mensagem dele. Então ele tinha que aprender os ensinamentos de Jesus. E foi lá nesse oásis que ele se aprofundou. Quando finalmente ele resolveu sair, ele estava realmente totalmente modificado. Quer dizer, imagino que até fisicamente, ele que era um galã para a época, né? Era um jovem, um atleta, participava de corridas, de bigas, e ele se transformara num beduíno. Barbas longas, roupas simples, rústicas, para então começar a sua trajetória como cristão. Só para concluir essa parte, nós certamente teremos mais um programa semana que vem, né? Eu, no caso dele, eu iria para um lugar onde ninguém me conhecesse. Para que eu vou me expor? Todo lugar precisa do Evangelho. Ele foi começar na sua cidade, na porta da casa do Pai. Senhor Orlando, tá maravilhoso. Como o senhor Orlando já falou, você aí que gostou desse programa, na próxima semana nós vamos retomar esse assunto. Você fique com Deus. Aproveite esses momentos aqui do nosso programa, dessas questões que trouxemos hoje da autotransformação e tente implementar aí na sua vida. Que a luz de Jesus possa te acompanhar durante toda a semana e nós nos vemos na semana que vem. Até lá!